Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. No Norte Agropecuário no rádio, o espaço agora é para um tema muito importante, oportuno e que é do dia a dia do produtor rural. Crédito agrícola. Para falar sobre o tema, nós temos o prazer, a satisfação de receber no Norte Agropecuário no rádio o senhor Marivaldo Gonçalves de Mello, profundo conhecedor do assunto. Ele é superintendente regional do Banco da Amazônia e, inclusive, já foi presidente da instituição. Senhor Marivaldo, primeiramente, muito bom dia e muito obrigado por sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Bom dia, Cristiano, bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário. É um prazer estarmos aqui dando essa entrevista de tão importância ao Tocantins, que é hoje no Brasil, dentro do Mato Piba aqui, nós somos um estado dos mais importantes, dos que mais cresce aqui na região no agronegócio, e seu programa com certeza tem uma audiência fantástica, porque as pessoas estão aqui ligadas no agronegócio, é o motor da economia do Tocantins. O intuito desta reportagem é sermos bem didáticos, por isso eu peço ao senhor que explique aos produtores, primeiramente, quais são os requisitos e os trâmites para a obtenção de um empréstimo, um financiamento agrícola. Cristiano, essa é uma pergunta interessante, como obter um empréstimo, um financiamento na área do setor do agronegócio. Nós temos aí várias linhas de financiamento. Eu vou primeiro falar do pequeno produtor, esse que a gente tem assim, um carinho especial, porque o pequeno produtor ele tem as dificuldades que o grande, o médio, até o pequeno não tem, mas esse agricultor da agricultura familiar ele tem. E o maior gargalo é a assistência técnica. Então, a assistência técnica hoje, o Rural Teams e alguns credenciados nossos particulares é que fazem esse tipo de intermédio para esse agricultor familiar chegar no banco. Então, ele vai ter que ter, primeiro, o documento mais importante para que ele possa ter acesso ao Pronaf é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Essa DAP, ela pode ser expedida pelo Rural Teams, às vezes pelo sindicato. Quando é de assentamento, o INCRA também faz esse documento. Então, esse documento é fundamental. Os outros documentos necessários para o cadastro, que é o CPF, a identidade, se for casado, a certidão de casamento, se tiver área regularizada, a certidão de inteiro teor. Então, esses são o CCIR, o CAR, tudo isso são documentos necessários para que a regularização ambiental, no caso, nós temos da agricultura familiar, nós tínhamos um problema até o ano passado, que era a questão dos assentamentos, que a gente só estava aceitando o CA individual, hoje passou a ser o CA coletivo. Então foi um gargalo que destravou bastante a agricultura familiar. Na parte do hoje, inclusive você pode fazer isso, abrir a sua conta, fazer através de um aplicativo, que é Minha Conta Basa. Tem um aplicativo, ele está apenas hoje no iOS, então, no iOS não, ele está apenas no Google Play, né? Então, quem tem Android, ele já vai ter acesso a esse aplicativo, ele pode abrir também a conta dele, fazer o cadastro dele, tudo via esse aplicativo, Minha Conta Basa, sua conta Basa, ele pode acessar, fazer a abertura de conta sem necessidade de ir, inclusive, na agência. Após isso, lógico, ele tem que procurar assistência técnica, o agricultor familiar, para que a gente possa também estar fazendo, ele ter a orientação de como é que ele vai fazer o projeto. É extremamente importante o agricultor familiar fazer isso. E hoje também a gente tem no agronegócio, que é a parte já tirando o pequeno, mesmo pequeno, que não tem
fora da agricultura familiar, é mais ou menos essa documentação, tem que ter o CCIR da área, a certidão de inteiro teor, os documentos pessoais, aí já vem imposto de renda, a declaração do imposto de renda é importante, né, para esses que não são da agricultura familiar, né, a regularização ambiental, e hoje a gente faz para esse o FCR, que é uma forma de você apurar limite de crédito. Hoje todos os nossos compra de matrizes, equipamentos, dificilmente, talvez na piscicultura, talvez num projeto de irrigação, aí a gente pode exigir projeto. Mas quase tudo hoje é feito no limite de crédito. E isso facilita muito para que o produtor, né, tenha acesso. Antes, para comprar matrizes, você tinha que fazer um projeto. Para você fazer calcário, para fazer uma recomposição de solo, você tinha que fazer projeto. Hoje você faz tudo através do limite de crédito. Os custeios, aí que tem a grande, é automático hoje a renovação, você pagou um, já tem outro. Então a gente, com certeza, nós avançamos bastante, né? Com a abertura de conta eletrônica, com esse cadastro, com FCR, com o limite automático também, que você já produz esse limite, você fica com um portfólio, né? Vários produtos que você vai ter acesso, né? Lá já fica à disposição sua, você sabe o que você tem, o que você pode pegar de máquinas e equipamentos, o que você pode fazer de infraestrutura na sua fazenda, cerca, curral, recuperação de pastagem, adubação, tudo através do limite de crédito. Então isso com certeza facilita muito a vida do nosso produtor. Senhor Marivaldo, quais são as modalidades desses financiamentos e como é a definição de valores a serem obtidos? Ou seja, isso é baseado na renda do produtor, na lavoura, enfim, como isso é mensurado? Cristiano, essa pergunta é muito boa. A gente, lógico, os limites a gente define de acordo com a capacidade de pagamento. Essa capacidade é de acordo com o tamanho de cada área. Vamos dizer assim, um pequeno produtor que ele vai criar frango, por exemplo, a gente está incentivando muito aqui a criação de frango caipira. Então, lógico que ele vai ter um limite de acordo com aquela atividade, de acordo com aquela renda que ele tiver. Se for um agricultor, vamos dizer, um agricultor que vai plantar soja, a gente vai fazer o cálculo mais ou menos do valor que ele vai ter, o custo que ele vai ter, tirando isso a receita e mais ou menos tirando aí um percentual para o pagamento de financiamento e o resto, né, para a sua atividade. Então, cada caso na agricultura familiar, né, o banco tem essa metodologia, tudo é parametrizado, tudo é bem calculado através dos parâmetros que se usa, né, tecnicamente, né, a gente está sempre ajustando esses valores, né, nos nossos controles aqui, que determina isso de forma automática. Você joga os dados de forma automática, definido esses limites. Então, assim, a gente nem tem, nós não definimos essa questão dos limites que a gente financia pela pessoa. Às vezes, tem uns parâmetros já definidos tecnicamente, cada cultura tem os seus coeficientes técnicos e dentro disso a gente tira esse limite, e eu acho que isso é muito importante para que o produtor ele possa, né, ter uma tranquilidade e pagar o seu financiamento. Por exemplo, limite, por exemplo, a gente faz muito aqui para compra de matriz. Esse ano muita gente, com a dificuldade que está tendo bezerro, muita gente está financiando matriz. Então o produtor que financia, ele tem 8 anos, 10 anos, dependendo do seu suporte forrageiro, para pagar essa matriz. E a gente sabe que ele, tranquilamente, ele vai ter essa folga no seu caixa para
né, com essa vaca produzindo esse bezerro todo ano, ele vai ter tranquilamente, né, além da vaca pagar, se pagar, ela vai pagar os outros investimentos que a fazenda também precisa, tá bom? É mais ou menos isso. Muito se fala em burocracia na obtenção dos recursos. Primeiramente, é bom deixar claro que essas exigências não são do banco, da instituição financeira, não, superintendente. E independente disso, houve uma melhora no quesito burocracia para obtenção desses empréstimos? Cristiano, essa é uma pergunta muito esclarecedora, muito boa, porque as pessoas ainda têm na cabeça a mística de que é muito difícil a gente ter acesso ao recurso do FNO. E não é, isso não é verdade. A gente tem a cada dia aumentado muito, né, os nossos financiamentos. A gente saiu aí de 400 milhões, já estamos chegando a 2 bilhões esse ano, então é sinal de que está crescendo o número de operações e o volume também. Então a burocracia, ela, assim, para o produtor rural, ela é o que a legislação, o que o Código Florestal diz e o que as leis dizem. Então, assim, nós não podemos, como o recurso é um recurso público, que vem, esse recurso é bom a gente esclarecer aqui, que esse recurso vem de imposto de renda e IPI, é 3%. Então fica 0,6% para o Nordeste, 0,6% para o Centro-Oeste, 0,6% para o Norte, que é o caso do FNO, e 1,8% para o Nordeste, que é bem maior do que o Norte e Nordeste, tem muito mais o Norte e o Centro-Oeste, que é bem maior, o Nordeste é bem maior, que tem uma população bem maior também, então a maior parte vai para lá. Então, assim, a burocracia, o banco exige, né, uma regularização ambiental de uma propriedade, lógico que nós não podemos financiar com recurso público uma propriedade que esteja ilegal, que ela seja fruto de invasão, que ela seja fruto de uma degradação ambiental. Isso a gente com certeza não iria fazer isso com recurso público, um recurso barato, um recurso subsidiado. Então, o tomador ele tem que estar totalmente com essa tanta documentação da sua área, com CCIR, no caso, ele deve ter o seu CCIR, deve ter o título registrado, deve ter o georreferenciamento, tem que ter o CAR, tem que ter os licenciamentos da propriedade. Então, isso, mas todos os bancos hoje exigem isso, não só o Banco da Amazônia, né? Isso é uma determinação do Banco Central. Você não pode fazer os bancos hoje, a gente vê hoje os bancos privados estão preocupados com a questão ambiental. Então todo mundo tem essa preocupação. O produtor também está consciente. O nosso produtor ele é um produtor que de forma nenhuma ele quer degradar, ele quer produzir com sustentabilidade. Isso já está na cabeça. A gente sabe que o cerrado é uma fonte, né, é uma caixa d'água, né, que armazena muita água, né? A gente está interagindo com todo o clima da Amazônia, influencia nas chuvas daqui, então a gente precisa de chuva, precisa preservar as fontes de água, que sem água a gente não consegue produzir nada, e tudo isso passa com certeza para que a gente possa cumprir o Código Florestal. Então, a facilidade, nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos os limites de crédito que facilitou, a burocracia dos projetos, né, não tem mais. Nós estamos ouvindo o superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, Marivaldo Gonçalves de Melo, aqui no Norte Agropecuário no rádio. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência voltaremos a discutir este assunto muito, mas muito importante para as mulheres e homens do campo. Crédito agrícola é o tema de hoje da nossa entrevista especial. Ok, retornando no Norte Agropecuário no rádio com o superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, o senhor Marivaldo Gonçalves de Melo. E o tema é crédito agrícola. Senhor Marivaldo, por favor, quais são as sugestões que o senhor daria aos produtores que nos ouvem neste momento sobre a concretização do empréstimo, ou seja, na hora de fechar o negócio, como avaliar as melhores condições de juros, prazos e condições de pagamento? Em resumo, o que ele precisa fazer
na hora de colocar tudo isso na ponta do lápis? Cristiano, essa pergunta também ela é interessante, porque muitas vezes o produtor ele não faz cálculo, ele acha às vezes que demora demais e que isso pode atrapalhar ele. Não, a gente hoje a questão aqui está muito rápida, o produtor a gente entende que ele tem que ter o recurso na época certa de plantar, na época certa de colher, na época certa de jogar o veneno, na época certa de comprar os insumos, ele tem que estar, o calendário agrícola e as oportunidades também são muito, então isso está bem ajustado aqui dentro do banco hoje. Então, o produtor ele estabeleceu o limite de crédito dele aqui, ele pagou o seu custeio do ano anterior, logicamente que ele vai ter de imediato, uma semana depois ele já vai ter o outro custeio dele renovado de forma automática. Isso é muito importante para que a gente possa, né, cumprir essas janelas que tem o agronegócio. Né? Tem a época certa de a gente liberar isso. Não pode passar de forma nenhuma. A gente tem que adiantar isso para que o produtor tenha... E na hora de tomar esse juro, eu tenho visto muito produtor pegar aí, por exemplo, energia solar. Tem gente pegando 0,8%, enquanto a nossa é 0,41%. Então você tem longo prazo, investimento a longo prazo, você tem que fazer conta, porque dá uma diferença quando você daqui a 5 anos, você pagando um juro de 7, se você pode pagar de 5, vai dar uma grande diferença lá no final. Então, é importante você pesquisar, e não às vezes, não, porque você às vezes tem um relacionamento melhor, mas aqui a gente está fazendo esse atendimento, Banco da Amazônia, né, com esse juro subsidiado, então é importante que o produtor ele esteja antenado a isso, né? Fazer essa conta, tudo hoje é conta, né? Se nós não fizermos a conta do custo, a gente, todo momento nós temos que estar diminuindo o custo. O custo do juro, o custo da ração, o custo do adubo, buscar alternativas, o que você puder. Né? Eu vejo assim, muito produtor fazendo integração, aproveitando os restos orgânicos dos confinamentos, adubando a lavoura. Então você tem que sempre estar diminuindo esse custo. Usando energia solar também é forma de você diminuir o custo. Então a conta hoje, né, quem não usar tecnologia, né, para você diminuir o custo de produção, você não consegue, né, sobreviver nesse mercado que é muito competitivo hoje e é preciso que o produtor esteja muito antenado nessas inovações tecnológicas, na forma de como você vai produzir, diminuir, aumentar a sua produtividade sempre com menor custo. Aproveitando e agradecendo a sua participação em nosso programa, fique à vontade para detalhar como é a atuação do Banco da Amazônia na área de crédito agrícola. Quais são as possibilidades de serviços e de produtos oferecidos? Bem, Cristiano, como eu falei anteriormente, o banco evoluiu muito no crédito, principalmente do crédito do agronegócio. Nós conseguimos fazer aí, já falei das inovações, o limite de crédito, nós temos aí a renovação automática dos custeios, nós temos a hipoteca abrangente, que é outra forma de você economizar na hora de registrar. Os registros em cartório, eles são muito caros, então você tem a opção de fazer esse registro, né? Acabou 95% de todos os financiamentos da área agrícola, tudo são através de limite de crédito, então isso facilita muito. O banco tem atuado de forma, nós, como eu falei anteriormente, nós crescemos assim de forma muito, tivemos uma atuação assim muito forte no agronegócio, saímos de 400 milhões, nós estamos chegando hoje a 1 bilhão e 600, mas estamos crescendo junto com o Tocantins, né? O Tocantins, que é esse celeiro do agronegócio, e a cada dia se firmando muito mais, chegando novos investimentos, e o banco está presente. Nós temos aí um gargalo que é atender o pequeno,
nós estamos trabalhando com o Rural Team, estamos trabalhando com os terceirizados, para que a gente possa chegar, porque não só o grande, né, ele tem muita facilidade em estar antenado no acesso à tecnologia, assistência técnica, fazendo tudo do bom e do melhor, né, com tecnologia de ponta. Mas o pequeno tem essa dificuldade. Então a gente está junto com o Rural Teams, estruturando as cadeias produtivas, buscando, olhando. O Rural Teams tem um trabalho importante que é olhar no SEASA o que se vem de fora para que o nosso produtor possa produzir com competitividade aqui. Nós estamos agora fazendo, todo ano a gente faz o planejamento do FNO, vamos fazer agora dia 12 de agosto, para ver as cadeias que a gente vai estar trabalhando, essas cadeias, né, os projetos prioritários que o governo tem, principalmente o governo do Estado, que a gente trabalha muito com o governo do Estado, em conjunto, estabelecendo essas prioridades. E o banco, né, ouve a sociedade, os sindicatos, as federações, a Federação da Agricultura também, ela é importantíssima para que a gente possa estabelecer essas prioridades. E a gente, com certeza, a nossa atuação a cada dia está melhor. Nós temos hoje, como produtor, abrir a sua conta sem sair de sua casa, né, acessando o nosso aplicativo, sua conta Basa, e ele com certeza vai, né, a gente vai atender com muito mais agilidade. Para finalizar, superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, senhor Marivaldo Gonçalves de Mello, por favor, faça um balanço do quanto o Banco da Amazônia contribuiu com o campo tocantinense nos últimos anos em termos de valores disponibilizados para os setores da economia do nosso estado. Bem, Cristiano, a gente já investiu nos últimos 5 anos aí em torno de 4 bilhões de reais no Tocantins, contribuiu bastante para o crescimento, né? Contribuímos muito. Com certeza o banco tem estado presente com os produtores, nas feiras, nós temos tido presente com os pequenos financiamentos, nós temos tido aí, demos várias oportunidades agora na pandemia mesmo, nós tivemos, por 6 meses, nós estendemos o prazo dos vencimentos, dos financiamentos, e a gente tem sido assim, bastante efetivo, né, com essas modernizações que nós fizemos nas análises de crédito, né? Nós também fizemos uma central de crédito, é bom que a gente diga isso. Hoje todos os limites, todos os projetos, todos são analisados aqui na central do Tocantins. Então essa central ela analisa do sul do Pará e todos os projetos aqui do Tocantins, independente do valor. Depois a gente alça para as outras alçadas superiores, mas todos é feito aqui. Então isso com certeza dá muito mais agilidade, dá muito mais credibilidade. A cada ano a gente está crescendo. Do ano passado para cá, mesmo na pandemia, nós crescemos, fechamos aí com o semestre com mais de 800 milhões contratados e mais de 800 milhões liberados, porque contratar uma coisa, liberar outra. Foi 866 milhões que foram liberados e 852 milhões contratados. Então o banco tem feito essa atuação de forma bem presente, buscando, conversando com as entidades, conversando com o governo, com as federações, com a ProSoja, com os sindicatos, para que a gente possa estar atendendo melhor e cada vez ampliando esse nosso leque, né? Chegando também nos pequenos, que é o nosso maior gargalo hoje. Ok, nós entrevistamos o Marivaldo Gonçalves de Mello, ele que é superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, tema muito importante, oportuno, que é crédito agrícola. Senhor Marivaldo, muito obrigado por sua participação e contribuição sobre esse assunto aqui no Norte Agropecuário no Rádio. Fique à vontade aí para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecemos todas essas dicas, sugestões e informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes. Cristiano, meu amigo, a gente só tem a agradecer os ouvintes aí do Norte Agropecuário que estão aqui nos ouvindo nesse momento, agradecer a você pela oportunidade, dizer que a gente está
à vontade para que a gente possa atendê-los da melhor forma. Então, procure o banco, acesse os nossos canais, acesse o nosso site. Qualquer dúvida, a gente está à disposição do nosso produtor e à sua disposição. Um grande abraço, muito obrigado. Mais detalhes desta informação vocês têm no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário.